cachola, candeia, cacola, faz o samba ser escola. candeia, cacola, Roda aí, candeia, cacola, quero ver quem sabe agora. candeia, cacola, Só quem guardou na cachola, candeia, cacola, faz o samba ser escola. candeia, cacola. Segue a lista de sambistas verdadeiros, da Taúcu, Mineiro ao Paulista, Dorineiro. Aí me diz Itapuã, no piscínio lá do sul, céu nublado ou céu azul, não se pode contestar. Tão belo e tão novo, o samba é um povo, dever e herança popular. Tão velho e tão novo, samba é o povo, perder e herança popular. Toca aí nessa viola, Candeia, cacola, quero ver quem sabe agora. candeia, cacola, Só quem guardou na cachola, candeia, cacola, faz o samba ser escola. candeia, cacola, Toca aí nessa viola, candeia, cacola, quero ver quem sabe agora. candeia, cacola. Quem guardou na cachola. Boa noite, pessoal. Começa mais um programa de Quebrada a Quebrada aqui na Rádio Boa Música FM. Mais uma vez com o nosso grande locutor, o jovem Wellington Lopes. Tudo bem com você, Wellington? Eu tô suave toda hora e espero que a quebrada também esteja. Estamos começando aí mais um programa. Semana passada a gente não teve, né? Pois E- é, cara. Fez Pô, a falta. internet não ajudou muito na semana passada, mas estamos voltando aí. E com essa sagrada quinta-feira, quinta é dia de... Olha, eu vou errar, hein? Que o povo do terreiro me perdoe, hein, se eu errar. É dia de Oxóssi, quinta-feira? É, dia de Oxóssi. E meu pai Logum Edé. acertei. E meu pai Logum Edé. Acertei. Loce, meu pai. Voltamos aí nessa quinta-feira aí. E esse programa vai ser bem da hora. Eu trouxe um convidado que é uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu admiro muito e que, sem dúvida, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida e principalmente para as coisas que eu tenho vivido hoje, tanto com o trabalho que eu realizo na UNEAPRO, como coordenador de um cursinho pré-vestibular, comunitário, como um trabalho de assistência social, entregando cestas básicas pela quebrada para as pessoas que mais precisam, e até quando eu estou dando uma palestra ou estou conduzindo um curso, não seria possível por causa desse cara. E, bom, sem mais delongas, né, vou apresentar aí o meu professor, orientador do meu projeto de TCC no curso, um cara que contribuiu teoricamente para a minha formação em ciências sociais, que é o Ailton de Souza, é doutor em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também, sem ficar falando o seu currículo Lattes inteiro, é professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que foi onde eu me formei, universidade pública, e, sem dúvida, uma das maiores e melhores experiências da minha vida. Boa noite, Ailton. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa FM, né? Rádio Boa Música FM, né? E agradeço aqui ao Rick, toda a equipe da rádio, e especialmente aqui ao meu ex-orientando, né? Hoje o Wellington Lopes, aí, que está apresentando esse programa que eu acho que muito contribui aí para a sociedade brasileira, né? Uma honra, é um prazer enorme poder colaborar um pouco aqui, bater um papo, né? Com todos os ouvintes da rádio, né? Os internautas que estão acompanhando aí esse bate-papo, esse encontro, né? Bom, iniciando aí o programa, acho que o que aconteceu nessa última semana foi uma coisa que chocou em parte algumas pessoas, outras não. O que tem acontecido nessas últimas semanas no cenário político no Brasil, acho que tem demonstrado o que a gente sempre conversava nas salas de aulas nas ciências sociais, é que crise política é um prato cheio para as ciências sociais,
usar suas ferramentas de pesquisa, usar suas ferramentas de interpretação da realidade e usar suas ferramentas de compreensão da realidade, né? E aí, nessas últimas 2, 3 semanas, a gente não pode esquecer de falar sobre a pandemia causada pelo coronavírus, mas não é retomar o que aconteceu com ela, quando ela surgiu, de que maneira ela surgiu, mas ela vem se agravando de maneira escalonada nesse último período, e aí, enquanto ela vem aumentando, a gente se depara com uma crise política e institucional que vem se desenhando desde o impeachment da Dilma, e que vinha se desenhando antes, mas parecia um movimento que talvez não ganharia força da maneira como se consolidou em 2016, com o golpe que aconteceu no governo do PT naquele período. E aí, pensando nisso, estou contextualizando para fazer a pergunta para você. Ok. Eu já citei isso num outro programa e eu acho que é muito importante, é um elemento que a gente pode observar e até já soltando para você algo que eu quero conversar com você depois, para a gente poder conversar, de repente, sobre um projeto de mestrado, quem sabe? Eu sempre paro para ficar prestando atenção numa coisa. Em 2014, no 15 de março de 2014, aconteceu a primeira marcha da família com Deus, depois do golpe de 64, comemorando o golpe de 64, 2014. E não era um ano simples, foi um ano que completou 50 anos da ditadura militar, 50 anos do golpe. E foi um ano muito simbólico, porque o que se pedia naquela manifestação da Marcha da Família com Deus era o fechamento do Congresso, era a prisão de deputados, senadores e prefeitos e governadores também. Nessa manifestação que aconteceu na cidade de São Paulo, em frente à Secretaria de Educação, se eu não me engano, na Praça da República, se pedia também que acontecesse um golpe militar. E aí, isso se repete em 2015. Se em 2014 a gente tinha 200, 300 pessoas no ato, em 2015 já chegou a 600 e 700 pessoas e aconteceu em outros estados, em outras capitais do Brasil. Rio de Janeiro, Fortaleza e etc. 2016, essa força de mobilização já era outra e já não se chamava Marcha da Família com Deus, mas em 2015 continuavam se pedindo, dessa vez, o impeachment, com o desdobramento da Operação Lava Jato, com a possibilidade de prisão do ex-presidente Lula, com a prisão de políticos e pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, e um cenário político que se montou em que criou uma instabilidade do governo naquele período, né? E essa marcha que acontece dia 15 de março e, de novo, dia 21 de março de 2015, se desdobra também a partir dessas reivindicações, fechamento do Congresso, ditadura militar, prisão e cassação de mandatos e etc. Uma coisa que não era nova, a gente já tinha visto isso. 2017, já com impeachment consolidado, esse cenário já é outro, mas essas manifestações não deixam de acontecer no dia 15 de março, porque eles conseguiram impeachment e o golpe foi dado. Mas não se aconteceu o fechamento do Congresso e ainda tem essa sensação de que a corrupção ela ainda é um mote para essas mobilizações. 2018, ano de eleição, ocupação militar no Rio de Janeiro, em que a frase fatídica do interventor militar no Rio de Janeiro é que aquilo era um esboço para o que poderia ser aplicado para outros estados. A morte da Marielle Franco, ascensão do Bolsonaro, prisão do ex-presidente Lula e reivindicações para a ditadura militar. 2019, a gente tem um militar no poder, mesmo sendo militar da reserva, o Jair Bolsonaro, eleito e fazendo
uma reorganização dessa estrutura, dessa máquina do Estado, articulando o poder militar dentro dessa máquina. Hoje a gente tem mais de 3 mil militares dentro do Estado. Isso em cargos ministeriais, em outros tipos de pastas e das mais diversas áreas em que o Estado atua. E aí a gente chega em 2020 com o presidente falando sobre o fechamento do Congresso, sobre ministra dos Direitos Humanos falando sobre prisão de chefes do Executivo, um ministro da Educação falando sobre prisão de membros do STF, e sobre um ministro da Economia falando que está colocando uma bomba no bolso do servidor público. E aí, Ailton, a pergunta que eu acho que pode ser nossa conversa inteira, até às 8 horas, no horário de Brasília. Lembrando que o Ailton está no Mato Grosso do Sul, lá é um horário a menos. Certo. A pergunta é, cara, como as ciências sociais olha para essa coisa toda, cara? Como a gente para e respira e tenta entender sem recorrer ao senso comum. A gente sabe das fake news, a gente sabe de como o senso comum e de como a maioria do povo foi levada a apoiar e estimular tudo isso que a gente está vivendo, mas como cientista social, usa as ferramentas das ciências sociais para poder observar esse período. Opa, uma excelente pergunta, Wellington. É um desafio que você coloca, né? E que tem muita gente se debruçando por cima disso, né? Eu vou fazer aqui eu acho que você fez uma recuperação histórica muito boa, né? E já trouxe alguns pontos que são significativos para quem quer entender de maneira um pouco mais aprofundada todo esse cenário em ebulição a qual o Brasil está passando nesse momento, né? Eu tenho me especializado um pouco mais na teoria da participação, né? Tentando entender os atores, os movimentos, e é interessante a gente pegar esse caldo da política agora, né? Da política mais focada no Congresso, no Executivo, nessas discussões, porque permeiam também todas as outras frentes de análise hoje nas ciências sociais. Então, é interessante isso, porque você veja, nos anos 90, nós temos na teoria participativa brasileira um olhar que vai nos dizer o seguinte: opa, o Brasil, na década de 90, né, o primeiro, depois dos anos 90 também, podemos dizer até agora, né, um pouco mais frágil, mas nós éramos considerados um laboratório das experiências democráticas de participação. E eu acho que pegando um pouco esse levante, a gente pode entender hoje que a gente é um laboratório da política por completo, né? Do Congresso, não só as instâncias participativas, movimentos, e você salientou muito bem aí um pouco desse tempero, desses novos elementos que estão ampliando, né? O enfoque, o enquadramento de Brasil hoje para quem está nas ciências sociais, na ciência política, na sociologia e em outras áreas, né? Eu acho que a gente tem sido hoje, podemos nos considerar um laboratório, tal qual lá atrás, nos anos 60, as ciências sociais brasileiras já era, né? Um projeto mesmo, vai dizer para a gente o seguinte: olha, o Brasil está em plena transformação, nos anos 60, um laboratório para estudar a questão negra, para estudar, né, a migração, os povos indígenas. Então, a Unesco abriu o leque de pesquisa e muita gente das ciências sociais, especialmente São Paulo, região sudeste, né, em grande medida, mas em outras regiões também, né, todo mundo estudando um pouco, porque aqui, né, tanto para professores também de fora, como alguns que lecionaram na USP, né, vão vir para o Brasil para estudar todos esses fenômenos que estão em ebulição, né? E hoje, né, a gente discutindo um pouco da política, a gente vê que, novamente, tem muita coisa em ebulição e muita coisa para ser estudada, né? E você colocou aqui alguns temperos, uns elementos que são importantíssimos, né? Como a gente vai fazer essa análise e não ser, de certo modo, muito senso comum. Aí uma questão muito importante,
né? Porque fazer a análise política todo mundo faz, né? Nós fazemos análise política todo dia, todo momento, qualquer um, qualquer nível faz um pouco da análise política, né? Mas necessariamente quando nós temos um pouco mais, né? A gente estuda na área de ciências sociais, então a gente se cobra um pouco mais dessas análises, né? Que a gente fugiu um pouco daquele senso comum. E aí eu acho que é importante a gente colocar, eu acho que tem um livrinho um livrinho muito bom, né? Que é assim, muito acessível, muito direto, que foi o livrinho do Herbert José de Souza, né? Que era o Betinho, né? Ficou conhecido como Betinho lá no Rio de Janeiro, né? Que é Como se faz análise de conjuntura, né? Então, o Betinho já falava, fazer análise de conjuntura é difícil. É difícil, por quê? Não é muito esse senso comum, né? Para a gente fazer uma análise de todo esse tempero, de todos esses atores em pleno movimento, né? Um tabuleiro onde as peças estão em movimento constante, né? Então, não dá para a gente ter uma análise de conjuntura bem elaborada hoje, talvez não tenha a mesma validade daqui uma semana, né? A gente está mudando, né? Atores movimentando. Mas o Betinho, nesse livro, já trazia, olha, para a gente fazer uma análise de conjuntura legal, né? A gente tem que olhar quais são os acontecimentos, né? Quais são os cenários, os atores, as relações de forças, a articulação, né, entre estrutura e conjuntura de uma maneira geral, para a gente fazer uma análise de conjuntura razoável, né? Então, olhando todos esses cenários aí, né, nós vamos poder tecer um diagnóstico mais aprofundado, né, do que isso que está passando, né? Inclusive, muita gente fora do país quer saber de brasileiros, de analistas, o que está acontecendo no país, né? Então, o noticiário lá fora vem colocando tudo isso que a gente vê aqui a todo minuto, né? Essas crises, né? Podemos falar no plural, né? Várias crises conjugadas num momento único, né? Então, tanta é a demanda para a gente ter um olhar mais aprofundado dessas questões. E aí, né? Vou pegar aqui um apanhado geral, tá? Wellington, você quando traz essas mudanças, essas questões, veja só, a gente tem, primeiro, quando você fala, olha, nós estamos falando, está vindo movimentos, que está acontecendo aí, está vindo uma coisa nova, a ideia do repertório. Então, numa determinada demanda, num determinado repertório, vai ganhando novos nuances, né? Novos olhares, novas demandas vão surgindo e vão entrando nas pautas. Como você bem salientou, por isso que a gente sai em 2013 e 2014 com uma demanda, né, que, diga-se de passagem, estava relacionada ao movimento do Passo Livre, a questão aí das passagens, né, no aumento das passagens. Desculpa Perfeito. Te interromper, só pedir para você falar um pouquinho mais alto. Ah, tá bom, ok. Então, a gente tinha aí um conjunto de demandas, e essas demandas vão se transformando. Isso ocorre em nível, não foi só em São Paulo, ocorreu também em outras regiões do país, né? Então, assim, começa um pouco a questão do preço, aumento das passagens, né? Movimentos estudantis, etc. Vai entrando outros atores dentro dessas demandas, e a pauta das demandas originais vão se transformando, né? Então, você colocou muito bem isso. Então, a gente vai ter novas pautas, né? Até o momento, por exemplo, de se fazer algumas pesquisas, especialmente em São Paulo, né? Vamos identificar quem os atores naquele momento, quem são os atores que estão indo para a rua. É pessoal da periferia? Não. Nós vamos identificar que um grande percentual das pessoas que estavam na manifestação já nesse período vão ser pessoas de classe média e classe média alta, né? E aí com umas bandeiras novas de combate à corrupção, etc., que vai ganhar, vai se tornar preponderante num conjunto de demandas, né? E aí a gente vai ter essas pautas alterando com os novos autores, com os novos atores adentrando com as suas próprias pautas particulares. Uma coisa importante, Wellington, que você colocou, em relação à questão da questão religiosa, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Nós temos aí
hoje, para fazer uma análise de conjuntura, um conjunto de atores que talvez, se nós fizéssemos a mesma análise de conjuntura 1 ano atrás, nós não teríamos tantos atores. Então, você veja, nós temos um ator importante que foi os movimentos dos caminhoneiros, né, que hoje é uma força política, né, é uma força política porque ela percebeu, naquela grande paralisação, que ela tem um poder de persuasão na agenda do executivo. E esse poder ele tem que ser levado em conta, né, essa capacidade de adesão, né, de caminhoneiros, de paralisação, ele é forte hoje numa agenda política. Nós temos um ator importantíssimo, que aí já há muito tempo, mas, no entanto, como você bem salientou, em alguns momentos ele se tornou muito forte. A bandeira religiosa é quando esses religiosos saem para a rua, né, em busca da família, Estado, enfim, entre outras pautas, né, eles têm um papel também dentro desse jogo político. Embora, obviamente, talvez não seja tão potencializado como um movimento mais assim enérgico de fechamento de ruas, né, de rodovias, etc. Mas ele tem uma atuação que, a meu ver, é muito mais político, né, através de seus representantes e fazendo aquilo que é a política representativa, né, através do Congresso, através de ir colocando cada vez mais pastores como deputados, prefeitos, vereadores, enfim, assumindo um papel dentro da política, né? E aí criando, né, fazendo parte das bancadas, como a bancada religiosa, entre outras. Então, esse também é um ator importantíssimo para a gente olhar, né? Que tem um poder de persuasão também grande, mas usando um ferramental um pouco diferente. Então, assim, e nós temos agora, por último, como você também já colocou, a questão dos militares, né? Então, eu acho que esses 3 atores aí são bastante importantes e esse segmento dos militares tem ganhado cada vez mais voz, né? Dentro do governo, né? Então, tem sido colocado aí algumas ideias, né? Alguns direcionamentos que, de certa forma, entram em choque com aqueles princípios de democracia. Por que eu vou dizer que entra em choque? Né? Porque subentende-se que, numa democracia, militares não tomam tanto o protagonismo de uma agenda como tem, de certa forma, né, tomado nas últimas semanas, né? Vamos dizer assim, não começa agora, mas quando você vê um representante dos militares e que, de certa forma, faz uma colocação muito enérgica, né? Colocando um subentendimento por trás muito forte, né? Não dá para de repente, falar, não, eles não quis dizer nada disso. Como não quis dizer nada? Então, é quando o implícito tem uma força muito grande, embora não seja tão objetiva, né? E esses elementos implícitos que movimentam um pouco dessa agenda, né? Então, isso é uma coisa importante, porque alguns artigos das últimas semanas têm se falado muito, olha, as instituições estão funcionando. As instituições estão funcionando, os poderes estão funcionando. Opa, que maravilha, vamos sentar, né? Eu tenho um pouco de crítica a essa concepção. Sim, funciona, vamos deixar isso claro, né? No sentido prático, funciona. Está lá o judiciário, está o executivo, está o legislativo, perfeito. Está funcionando, estão indo lá, etc. e tal, tá, de certo, entre aspas, há um funcionamento, sim, não podemos negar isso. Mas o que a gente está falando quando acho que a gente coloca essa questão de que as instituições estão funcionando, né? E aí tem um articulista que comentou num artigo bem recente, dizendo, olha, a questão é o tempo. Então, as instituições funcionam assim, prendeu membros da esquerda, atuou em alas de direita, então ele está funcionando e o tempo é a régua. Eu acho que é muito... essa perspectiva ela não é tão aprofundada como deveria. Eu acho que tem um conjunto de outras variáveis que tem uma função muito forte nos desenhos, né? Então, quando você vê, por exemplo, o judiciário recuando, ele recuou simplesmente porque ele analisou que é oportuno recuar,
ou recuou por uma pressão, né, que ocorre por outros canais, opinião pública, sei lá, entre outros elementos. Então, eu acho que, assim, esses elementos eles têm uma força muito grande, né? Um elemento de... É como a gente pensar um crime bárbaro, né? Que choca uma sociedade e, de repente, todo mundo vendo todo dia no noticiário, etc., e tem que julgar lá, né? Então, a gente tem, de certa forma, essa comoção popular como, uma certa forma, uma pressão para que os juízes, etc., tomem uma postura que satisfaçam aquela sociedade. Isso acho que não muda para as outras questões. Mas aí tem uma questão importante quando a gente fala de crise, né? Você me interrompa, tá, Wellington? Qualquer momento aí, tá? Mas eu acho que tem um importante... Eu ia fazer uma pergunta, mas deixa você falar e depois eu faço ela. Tá, eu vou só fazer então mais um. Então, quando a gente fala de crise aqui no Brasil, nesse momento, a gente tem eu acho que a gente pode falar mesmo de crise no plural, crises, né? Porque eu acho que é um conjunto de elementos que está aqui. Nós temos uma crise, né, social relacionada ao desemprego, crise no sistema de saúde, crise política que gerencia todos esses outros elementos, por isso ela é mais importante. E a gente tem que falar de crise também como, de uma forma mais resumida, como um excesso de demandas, né? Combinada com uma baixa capacidade de resposta do poder público, né? Então, o que é uma crise? Então, a gente tem um excesso de demandas, podemos pensar assim, de uma maneira bem didática, bem superficial, né? Então, o excesso de demandas e a incapacidade do governo, né, de dar respostas àquelas demandas, né? Então, isso a gente poderia pensar dentro dessa conjuntura que nós temos aí de crise política. E, dentro disso, essa questão, né, de que as instituições estão funcionando, né? Que é uma ideia que vem lá do filósofo Montesquieu, que é aquela ideia de pesos e contrapesos, né? Então, nós podemos dizer assim, então, o judiciário, o executivo, né, o legislativo funcionam harmonicamente à medida que cada um, né, compensa na balança, não há excessos, né? E aí, eu acho que essa concepção de pesos e contrapesos, ela traz um elemento muito importante para a gente refletir, que é o seguinte, né? Principalmente na crise que está aqui nas últimas semanas, né? Agora, está quente ainda, né? A gente pode dizer o seguinte, né? Até que ponto determinados interesses são mais fortes que os princípios democráticos? Até que ponto, né? E aí eu faço aqui uma anotação também interessante, né? Que é muito mais clara para os alunos de ciências sociais, né? Tem um outro livro que é do Roberto da Mata, que se chama Carnavais, Meandros e Heróis, onde ele tem um ponto que discute, que é a questão da sociedade, a sociedade, né? Que diz, você sabe de quem você está falando, com quem você está falando? Então, a sociedade, você sabe com quem está falando, né? Que, de certa forma, vai dizer para nós o seguinte, é uma sobreposição da individualidade, né, em alguns cenários do cotidiano, né? É quando que eu falo, por exemplo, a lei tem que ser para todos, menos para minha família, né? Então, eu acho que essa conotação é bastante importante para nós pensarmos a realidade brasileira. Até que ponto as leis devem seguir, até que ponto eu devo governar para todos, obviamente, pelos princípios. E eu devo cobrar eficiência do judiciário, das polícias, para todos, né? Mas o que a gente historicamente vem vendo no Brasil, né? Vem observando no Brasil, é que isso não ocorre plenamente, né? Eu acho que, assim, a gente poderia falar com pessoas da periferia, dos bairros nobres, e assim, bom, qual é a forma de tratamento, qual é os princípios, o que está em jogo aí? E a gente percebe que não é. Então, a gente tem buscado, sim, uma democracia, né? Desde a democracia para todos, também um sistema de justiça para todos, indistintamente, né? Independente da posição que ocupa
dentro da sociedade, né? Mas talvez ainda vai demorar um pouco para a gente chegar a esse nível, né? E o exemplo do coronavírus agora, eu acho que marca um pouco esse cenário. A gente está vendo agora, está se contabilizando ainda, é bastante recente, mas eu acredito que aqui num curto espaço de tempo a gente já tenha informações suficientes para dizer, olha, como é que afetou, como afetou, né, as classes sociais, de que modo isso afetou grupos mais abastados financeiramente e grupos menos, né, com menos condições. Então, a gente já vai poder estar lendo um pouco desse cenário, poucos, né, já tem alguns fazendo alguns teóricos, alguns pesquisadores fazendo esse tipo de levantamento, e a gente vai ter muito mais daqui a um tempo, né? Então, eu acho que aqui nós temos um segundo ponto importante, né, de pesquisa nas ciências sociais, né, que é no sentido a fazer prognósticos, né, ou análises mais aprofundadas, mensurar os impactos dessa moléstia agora, século XXI, como ela está afetando. Então, aí acho que a gente tem um monte de coisa também para discutir, para falar, né? Mas eu acho que aí se volta à questão política, né? Todo o desenho que tem aí, todo o resultado também pode ser imputado por omissões, né? Por ações e também por omissões. As ações que são efetivas, é claro, e as omissões, que às vezes poderia ter feito algo maior, determinado governo não fez, etc., e acabou caindo no cenário que a gente faz, né? E quando eu digo governo aí, não estou falando somente de governo federal, óbvio que a gente está falando de todas as estruturas de governo, seus 3 níveis de poder, né? 3 níveis, ou seja, federal, estadual e municipal. Então, acho que tudo isso aí faz traz para nós um conjunto de elementos para a gente discutir aqui, eu acho que vários programas, né? Então, eu acho que eu vou dar uma pausa para você fazer um comentário aí, ou me perguntar algo para mim. Vou fazer outra pergunta e, sem dúvida, eu vou estar chamando você para outro programa e já vou até antecipar, assim, ó, porque eu quero muito trazer uma outra pessoa que foi muito fundamental para a minha vida na universidade, que é o Bruno. E eu acho que ia ser muito interessante ter um programa que a gente pudesse ter um diálogo com mais pessoas. A gente já teve essa experiência no último programa que a gente teve, falando sobre um curta-metragem que se chama Maafa, fala sobre consciência racial, fala sobre negritude, sobre viver sendo negro e etc. Aí eu troquei uma ideia com o ator e com a diretora do filme. E foi muito interessante, acho que vai ser interessante trazer um programa com mais uma pessoa e a gente trocando uma ideia sobre tudo isso e mais outras coisas. Sim, perfeito. Vou fazer a pergunta, né, logo, só introduzir ela. Não vai fugir muito do assunto, acho que tem a ver e tem a ver principalmente com as ciências sociais. Acho que tô tendo uma aula agora de novo, depois de muito tempo, e tá sendo muito bom, e acho que as pessoas que estão assistindo devem estar curtindo muito. Cara, a gente está vivendo um momento muito difícil, e a gente sabe que, como você disse, é uma confusão generalizada de vários elementos que atuam conectados, mas de maneira independente ao mesmo tempo, né? A gente tem uma crise econômica ligada a empregos, o desemprego tem aumentado, a gente tem uma crise de saúde pública e sanitária, a gente tem uma crise política e institucional ligada aos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, que acaba se desdobrando para a maneira como os governos locais em nível estadual e municipal atuam na relação com o povo, já que nesse cenário está dado um conflito que coloca as pessoas num campo ou em outro, e isso acirra muitas vezes as divergências ideológicas, políticas e culturais,
quando a gente fala sobre traficantes evangélicos destruindo casas de matrizes africanas. Quando a gente diz que as pessoas estão destruindo imagens de santos católicos na rua, ou que a fé em determinada religião e mobiliza um grupo em prol do extermínio, da perseguição e redução de outros grupos que não se encaixam diretamente àquela maneira de se organizar política, social e culturalmente. A gente sabe a maneira como isso tem articulado e acirrado os conflitos no Brasil que a gente tem vivido hoje. Como você destacou, né? A religião é fundamental, é a marcha da família com Deus, não é a marcha da família com Exu, não é a marcha da família com Buda, não é a marcha da família com Tupã, é a marcha da família com Deus, e é uma marcha extremamente diferente daquele período de 64, extremamente evangélica, por exemplo. E isso tem potencializado muito o poder dessas igrejas, o poder de síntese e interpretação da realidade através da religião. E aí, falando sobre realidade, para fazer a pergunta, acho que as ciências sociais dão um aporte gigantesco e, basicamente, ela está pensando isso o tempo todo, que é a realidade. Como a gente enxerga e interpreta ela, principalmente na modernidade. Como a gente consegue entender como funciona e como como a modernidade articula o que é essa realidade em que a gente vive e organiza nossas vidas, né? E pensando no que é a realidade, a gente sabe que tem aquela teoria que tem mobilizado muitas pesquisas, que é a ideia de pós-verdade, né? De que a verdade sobre a maneira como a gente olha e interpreta a realidade, ela já não precisa mais de estar baseada em fatos, né? E de que uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando a verdade. De que maneira a realidade ela tem sido modificada justamente por conta desse movimento, né? A realidade agora ela é uma questão de perspectiva, e ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? Como essa crise política, essa crise generalizada, esses vários problemas que têm ocupado a maior parte do nosso tempo tem a ver com essa maneira como a gente enxerga a realidade também. Então, Wellington, então, eu acho que isso é uma questão muito importante, né? E assim, vejam só, como a gente pensa um pouco essas dimensões, né? Primeiro, o que a gente fala enquanto professor, às vezes para os alunos, é que se faça um enquadramento do seu objeto. O que quer dizer isso? É deixar especificado, né, ou de uma maneira mais específica, aquilo que ele quer ver dentro de determinada realidade, né? Porque isso, quando a gente fala nas ciências sociais, um tema às vezes se articula em várias outras áreas, vários outros subtemas, e muitas vezes foge, né? O objeto acaba fugindo, você começa a estudar em determinado dimensão e de repente o objeto está numa outra dimensão, porque é difícil mesmo, né? Então a gente tem que fazer sempre um esforço de síntese no sentido a delimitar bem o objeto que vai se estudar para poder retirar daí alguma resposta, né? Chegar a algum resultado. E aí eu acho que você colocou elementos importantes também, né? Eu acho que um deles é a gente saber que os mecanismos, né, de mídia, eles ganharam uma força muito grande, especialmente no Brasil, nos últimos anos, mas não é de agora, obviamente. Né? A mídia sempre teve um poder de persuasão muito grande. Para gregos ou para troianos, né, nós podemos dizer, hoje nós temos uma mídia de todos os gostos, né? E um fenômeno que eu acho que é significativo, especialmente agora bastante recente, é a gente saber, né? Por exemplo, há 10 anos atrás, você não conseguiria encontrar, fazer um mapeamento completo, pelo menos as claras, de sites de extrema-direita, por exemplo, né? E hoje, se você for no Google ali, você vai conseguir vários sites de extrema-direita, com teóricos, com discussão de extrema-direita. Então, isso é uma coisa
bastante, a meu ver, bastante nova ainda, né? Então, a gente tem hoje, não é vergonha ser de direita, talvez não deveria ser, desde que os princípios não deturpem, né, no sentido a impedir as liberdades, os direitos, etc. e tal. Mas eu acho que aí é uma questão importante, porque eu acho que eu dou uma atenção, sempre dei uma atenção muito grande à mídia, né? Desde a minha graduação, quando eu vou estudar um pouco a projeção do Jornal Nacional, por exemplo, eu acabei fazendo a minha monografia na época do Mensalão, né? Em 2005. Então, eu acabei gravando por vários dias todas as denúncias do Mensalão e ver qual que era o enquadramento da mídia, né? Da Rede Globo naquele momento, né? E aí a gente percebeu que tinha uma entonação já voltada, não era só os fatos, havia um direcionamento daquilo para o resultado final, né? E eu acho que isso deve acontecer em todos os meios, né? Então, eu acho que aí a gente tem na mídia, eu acho que um elemento muito importante de persuasão, especialmente para as pessoas que não têm o tempo para se informar, para buscar uma informação mais aprofundada, né? Você imagina aí o trabalhador que sai às 5 horas da manhã, trabalhadora, e volta para casa às 8 horas da noite, né? Então, é pouco tempo para ficar com filhos, e etc. e tal, e logo, então ela vai se informar naquele curto espaço de tempo e tem que viver a sua vida. Então, mas para quem tem um tempo mais para estudar, eu sempre falo, o Ellen deve se lembrar, né? Eu falo assim, aonde está o conhecimento? Na biblioteca. Né? Então, procure a biblioteca perto da sua casa e vai lá, pesquise sobre tudo aquilo que você quer saber. Não vá buscar informação rápida. Né? Aí vai no Google, tem lá o Wikipédia, está tudo prontinho ali é o conhecimento. Não, isso é informação. Eu tenho separado 2 elementos, 2 coisas aí, né? Conhecimento de informação. Ter informação é importante. Conhecimento, acho que vai te dar, né? Como é que você sabe? Eu vi no jornal, eu vi na revista. Não, eu estudei. Então, eu acho que essa última perspectiva ela é maior. Eu acho que tem todo um conjunto de elementos aí, Wellington, e especialmente quando a gente vai refletir sobre a mensagem passada. Você colocou uma mentira repetida muitas vezes, ela torna uma verdade. Eu acredito piamente nisso. Piamente nisso. E, inclusive, veja só, quando há um erro em qualquer tipo de mídia, muitas vezes o tempo gasto para denúncia não é o mesmo para retratação, né? Então, cai por terra. Fulano era inocente. Faz uma nota de rodapé, fulano era inocente naquilo que ganhou a manchete, ganhou determinado tempo numa manchete. Vamos supor, para acusar, 15 minutos, né? Rotineiramente, né? Descobriu-se que não é o culpado ou culpada determinada questão, né? Uma nota, nós erramos quando acabou. Então, veja só, então nunca se recupera toda aquela mensagem que já foi passada. Eu acho que tem uma importância muito grande, toda essa questão agora, porque eu acho que a gente vai, ao longo do tempo, repensando de que forma isso vem afetando todos os cenários, né? Desde da questão da crise política, quais os efeitos, né? Então, por isso, a gente tem que estar constantemente estudando. E eu acho que tudo isso recai dentro do modelo de democracia que nós temos hoje, que é uma democracia, a meu ver, ainda frágil, né? E aí outros teóricos já falavam lá atrás, né? Por que nós temos uma democracia frágil? Porque ainda nós não temos uma capacidade muito grande de responder às demandas, de combater a desigualdade, né? De punir bandidos de colarinho branco, ou aquele que tem um poder maior, né? Econômico. Nós não temos, né? Hoje é fato. Se vocês fazerem um estudo, né? Se faz um estudo hoje quantitativo, nós vamos ver que tem mais gente pobre em todo o sistema penal brasileiro, talvez do mundo, né? Então, o poder econômico é um fator de diferenciação, né? E aí, às vezes, as pessoas fazem como comparações muito rasas. Mas na Europa é assim, mas nos Estados Unidos é assim. Eu tenho falado para os meus colegas, meus alunos, enfim, assim, olha, toda comparação ela tem que ser olhada com cuidado, né? Então, não dá para você comparar os Estados Unidos naquilo que os Estados Unidos
é melhor, entre aspas, do que no Brasil, e, de repente, outras questões ficar quieto. Não, peraí, então nós vamos ter que fazer uma comparação mais embaixo, né? Por exemplo, a questão de saúde, né? A questão de saúde é uma coisa, lá tem que se pagar, né? Então, opa, aqui é gratuito. Temos problemas? Sim, temos problemas. Mas aqui é gratuito, né? Então, lá se tem o sistema lá é bastante diferente daquilo que a gente vê aqui. Então, assim, seria hoje lá, muitos de nós não teriam condições de pagar para ter. Então, os vem fazendo. Então, às vezes, é aquela questão que o Darcy Ribeiro já falava para nós há muito tempo, né? A gente tem uma síndrome, uma busca de não reconhecer a identidade nacional, de não reconhecer como brasileiro, e nós temos um constante movimento de sempre fugir, né? Eu quero ter um sobrenome pomposo, hollywoodiano, eu não quero ter sobrenomes mais simples, como nós brasileiros temos, né? Nós estamos sempre buscando ser o que não somos. E aí a gente, volta e meia, se ouve falar, aqui no Brasil é assim mesmo, aqui no Brasil, brasileiro, aqui nada funciona. Então nós negamos aquilo que a gente tem de bom, né? Enalteçamos, de certa forma a gente enaltece tudo aquilo que vem da Europa, que vem dos norte-americanos, e deixamos de lado. Então é um aspecto cultural muito forte e que talvez pode levar muito tempo para acabar. E aí, mais uma vez, a gente acaba sendo um reflexo do que a mídia está sendo colocada, do que a indústria do cinema, enfim. Agora, acho que nos últimos tempos, a gente tem tido um cuidado um pouco maior com tudo isso, olhando de um outro lado essa perspectiva, porque também é uma mudança de agenda, né? E um outro ponto aqui, que só para fechar, que eu acho importante, é a gente refletir que esse modelo nosso de democracia liberal, né, ele tem uma concepção que eu acho que tem um ponto de um autor que eu gosto nesse modelo de explicação, que é do MacPherson, né, que é um autor de um livro de 1978, que é A Democracia Liberal, Organização, Origens e Evolução, né, onde que vai dizer o seguinte: a que medida que começa a ideia de democracia, né, só para fechar aqui a minha fala, né, essa democracia liberal, como ela se torna, como ela ganha peso, então ela vai se tornar possível, né, à medida que alguns teóricos, segundo esse autor, o MacPherson vai dizer, né, alguns teóricos liberais vão descobrir razões para acreditar que cada homem, né, um voto, ou seja, não seria arriscado para a propriedade ou para a continuidade da sociedade dividida em classe, né? Ou seja, então não teria nenhum perigo à propriedade e nem à continuidade das sociedades divididas em classe. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do modelo democrático você não consegue haver aquele medo que a gente vê, foi aquilo que você colocou no início, né? Lá em 2014, a Dilma tentando apaziguar, né, a presidente tentando apaziguar um pouco os ânimos, ela vai tentar abrir canais no Congresso Nacional para a participação popular ser ampliada, né? E aí, isso não passa no Congresso, né? Claro, os congressistas entendem que seria um cenário bolivariano, né? Que nós estaríamos fazendo o que Chávez fez na Venezuela. E nada disso é verdade, né? Ampliar os canais democráticos jamais romperia o sistema de democracia liberal que nós temos. Então, o MacPherson já dizia isso. Dentro desse sistema liberal, jamais vai haver um sistema, uma forma de que as minorias, né, os grupos mais pobres tomam o poder. Não, já foi pensado isso lá atrás. Vai continuar, né, é claro, e aí necessitando cada vez mais do campo progressista para tentar apaziguar um pouco essa diferença gritante entre ricos e miseráveis, né, tentar melhorar a mobilidade social e as pessoas tenham condições sociais um pouco melhores dentro do sistema político que aí está. Então, isso é importante, principalmente, só para encerrar aqui, um exemplo aqui da minha cidade, né? Nós, como a gente, aqui os índices são muito baixos, né? A gente, como eu falei no início, a gente só tinha 2 casos confirmados e uma morte,
veio um avião do Pará até a cidade vizinha, né? Com 2 pacientes para tratar aqui, porque as pessoas tinham parentes aqui, teriam morado aqui na cidade há algum tempo, né? Mas aí pagou-se um táxi aéreo, que em média aí, entre 50 mil a 100 mil. Então, veja, lá no Pará, segundo essas pessoas, que foi noticiado na mídia local, não teria hospitais, etc. e tal. Então, elas pagaram esse táxi aéreo para trazer para cá, para o município, para ser tratamento. Então, aí tem aí eu acho que isso ilustra um pouco do cenário que nós vivemos hoje, né? Quem é que tem esse recurso para poder pagar um táxi aéreo para vir de um estado para outro para ter um tratamento de maior qualidade no sistema público, mas mesmo no sistema público. Então, isso eu acho que deixa claro um pouco dos efeitos que nós vamos ter aí das pessoas pobres e, do outro lado, pessoas com mais condições de enfrentar esse problema aí que vai só aprofundar a crise política brasileira. Bom, acho que você viu me mexendo bastante aqui. Vou mostrar um pouquinho, até para quem acompanha o programa e nunca viu. Aqui é a UNEAFRO, é onde a gente tem uma biblioteca comunitária e a gente faz um trabalho de cursinho comunitário, capoeira e etc., outras atividades que a gente faz. E aí veio aqui uma moça entregar é a Marielle. Veio uma moça aqui que faz esse trampo com nós, que é a Vanessa, uma das fundadoras da UNEAFRO, para deixar uns kits de saúde que a gente está fazendo, de agente popular de saúde. E aí tá aqui. Aqui, ó, os kits de limpeza que a gente está entregando aqui pela quebrada, as cestas básicas que estão aqui, ó. E o mural que a gente fez aqui, ó, com os nossos alunos também. A quebrada. E é isso. Estou mostrando porque acho que a galera fica confusa um pouco, que está assistindo, vendo eu acenando, dando tchau e interagindo aqui, não está vendo ninguém, mas é porque tá fechado o portão, mas a porta de aço está levantada, então às vezes passa alguém, dá um oi assim e acaba interagindo. Mas é isso. Bom, cara, acho que a gente se depara com um cenário agora que é o pior cenário possível para o momento que a gente está vivendo política e economicamente, né? E é um momento que parece que está culminando, assim, e combinando as desgraças para desencadear o que a gente está vivendo hoje, né? E aí, pensando em tudo isso, e aí um assunto que eu nem esperava trazer, não ia trazer ele para cá, mas acho que faz muito sentido eu trazer ele para cá agora, e não é tanto uma pergunta, mas acho que a gente pode falar sobre um pouco, né? Essa intervenção militar no Rio de Janeiro como um laboratório, ela expressa uma coisa que aprofunda de maneira gritante no Brasil, que é um aspecto colonial, assim. E aí tem um autor das ciências sociais que é um dos meus referenciais, eu não tenho usado tanto ele, mas eu nunca vou me esquecer de um trecho do livro dele, que é o Clóvis Moura, em Dialética Radical do Brasil Negro, em que ele descreve que no Brasil o Estado ele se forma e se renova e se atualiza quando os escravos africanos, que eram os africanos escravizados, na cidade de São Paulo, começam a promover fugas em massa individual ou destroem engenhos. E aí a primeira coisa que eles trazem de tecnologia foi o telégrafo. E aí eles começam... O telégrafo no Brasil só surgiu por causa das fugas de trabalhadores de africanos escravizados. E o Brasil ele sempre vai atualizar
a maneira de se relacionar e se comportar com o povo numa relação doentia de repressão. E essa relação doentia de depressão, ela se dá primeiro na repressão aos miseráveis e principalmente nos herdeiros desses miseráveis, né? E aí a gente sabe que a colonização, a escravidão, ela deixou como herança milhares de herdeiros de miseráveis que não tiveram oportunidade, não tiveram uma dívida paga, não tiveram um futuro para poder produzir para si mesmo com base na sua cultura, na sua língua, no seu lugar de origem, mas com um monte de sequelas que deixaram para eles construírem a sua própria vida num Brasil que não foi feita para gente, num Brasil que não foi feito para gente, né? E aí no Rio de Janeiro assassinam uma vereadora negra, favelada, de matriz africana, lésbica, mãe, e nosso presidente, com todos os indícios que os casos demonstram, muito próximo desse caso de assassinato. Sua família muito próxima desse caso de assassinato, e vem aquilo que você estava falando, né? Bom, no Brasil, num Brasil em que manda e fala mais alto aquele que tem mais poder, você sabe com quem você está falando, e a justiça pode se aplicar a todo mundo, mais menos a minha família. A gente ouve aquela frase que bom, eu não vou esperar fuder a minha família, na reunião ministerial em que o ministro da Educação diz que odeia povo indígena, odeia povo negro, povo cigano, e que só existe um povo, né, o povo brasileiro. E aí vem aquele emblema, né, da propaganda do governo agora, né? Brasil, Pátria Amada, e aquele coral de crianças brancas apontando para o Brasil, a Pátria Amada, né? Um símbolo do eugenismo na história do Brasil, né? A Pátria Amada brasileira, ela foi, e o Brasil, enquanto Pátria Amada, foi construído para uma população, para um povo que não pertence, pelo menos teoricamente, não deveria pertencer aos miseráveis. E não deveria pertencer às grandes fileiras de miseráveis, né? E é muito louco, porque aí a gente se depara com a notícia também dessas últimas 2 semanas, em meio a... é muito assustador imaginar isso, né? Eu fui para o Rio fui para o Rio 3, 4 vezes na minha vida. Uma delas eu passei mais ou menos uns 20 dias no Rio, na favela da Nova Holanda, e putz, eu esqueci o nome do outro lugar que eu fiquei, mas é uma quebrada que nem a minha quebrada, assim. Muita gente preta. E eu lembro que eu estava no quarto com uma amiga minha que me recebeu, junto com com um amigo dela também. A gente estava conversando, trocando ideia, e aí a gente ouviu uns barulhos, assim, tipo, parecendo escapamento de moto, mas aí eles pararam, respiraram. Nós 3 pretos, a filha dela preta no quarto, nós tudo, tipo, paramos. Aí eles olharam pro outro e falaram, tipo, pô, não é. Aí ele, mas pode ser. E, tipo, a gente ficou num silêncio mais ou menos uns 5 minutos tentando entender se o barulho que a gente ouviu era tiro ou era escapamento de moto, tá ligado? E aí, no meio da pandemia, semana passada, né, a gente recebe a notícia pelo Facebook, por alguns poucos meios de comunicação que noticiaram em alguns poucos segundos também, que a polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em uma operação na favela, no meio de uma quarentena em que se pede que as pessoas fiquem em casa, tá com uma granada, uma operação de guerra, mano, uma operação de guerra, uma operação basicamente militar de guerra numa favela, com uma população civil, numa casa onde só tinham crianças,
que provavelmente estavam atendendo as recomendações de segurança por conta da pandemia de coronavírus, se protegendo dentro de casa de um vírus, e aí a sua casa é recebida com uma granada. A polícia entra dentro da casa dessas crianças, atirando, dá tiro em uma, e aí quando uma outra criança tenta ajudar ela, essa toma um tiro na barriga. E aí a gente descobre que a bala perdida, ela encontra endereço mesmo quando as pessoas precisam estar trancadas dentro de casa. Uhum. E aí, como eu disse, não é tanto uma pergunta, assim, o Brasil que tem se desenhado é um Brasil mais assustador do que a gente, acho que do que a gente imaginava antes do impeachment, né? Porque essa força de se mobilizar contra contra todo esse movimento que se criou, esse movimento político pelo impeachment, esse movimento político pela ditadura, esse movimento político pelo fechamento do Congresso, esse movimento político que mobilizou parte da população para que se afastasse um modelo de desenvolvimento. Não se afastava de um movimento de desenvolvimento liberal. O governo Lula e o governo do PT não foram foram fundamentais, importantíssimos para o desenvolvimento social, cultural, educacional e etc., do que o Brasil viveu de mais positivo nesses últimos 50, 60 anos, mas não era um governo radical. Nunca foi. Como você disse, ele não protagonizava um movimento de rompimento com a sociedade que a gente vive hoje, com a sociedade capitalista. E, cara, eu acho que e aí a gente se depara com até um problema que o próprio governo do PT arrastou, e acho que a gente talvez precisa olhar com mais cuidado, que é, por exemplo, a intervenção militar na favela da Nova Holanda, 2013, se eu não me engano, que foi assinada pelo governo Dilma. Eu acho que o que a gente está vivendo é a ampliação desse projeto de militarização da vida, de militarização das relações, de conflito radical pela disputa e valorização da vida, que agora, dessa vez, não está tendo controle. Ele está usufruindo de toda a possibilidade e brecha de poder que ele consegue. E por uma extrema-direita radical, fascista, racista, homofóbica, transfóbica, machista, extremamente raivosa. Eles têm ódio, repúdio e nojo de tudo que a gente pode representar. E quando eu falo falo da gente que é preto, falo da gente que é pobre, falo da gente que produz ciência, falo da gente que produz um Brasil democrático. A favela é democrática, a quebrada é democrática, mesmo com desigualdades sociais e econômicas, ela é democrática. Ela é democrática. A gente tem pretos, a gente tem brancos, a gente, nas periferias, em vários lugares do Brasil, e não digo só em São Paulo, nas periferias, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, onde tem grandes populações indígenas, vão ter indígenas em periferias, vivendo em quebradas parecidas com a minha aqui em São Paulo. E a favela estava produzindo e estava tendo a possibilidade de desenvolver, e eu falo isso porque, cara, eu sou de quebrada. Você não veio de um bairro rico de Santa Catarina? Ou Curitiba? Não lembro. Quem? Eu? Eu, Paraná, oeste do Paraná. Paraná. Tá tentando lembrar de que bairro do sul de que estado do sul que era. E, não, tranquilo. Cara, a gente é reflexo desse desenvolvimento político e dessa participação e desenvolvimento político que a gente tem feito, cara. São os pretos, são os trabalhadores, são as mulheres, são os movimentos sociais que têm avançado
e que tem assustado essa parte mais podre e mais obscura e mais raivosa e fascista da política brasileira, que está ligada a esse histórico colonial do Brasil, né? E aí, tipo, para fazer a última pergunta, que a gente já passou do horário, acho que não sei se de repente é um assunto que você costuma pensar bastante, mas eu acho que nós é cientista social, nós somos cientistas sociais, então a gente acaba pensando sobre um monte de coisa. Sim. Cara, como você vê essa possibilidade de militarização da vida, né? Já que a gente tem, eu não lembro agora quantos ministérios a gente tem já na mão de militares. Nosso presidente é um militar, nosso vice-presidente é um militar, nosso ministro da Saúde é militar, o ministro da Defesa é um militar, o ministro da Casa Civil é um militar. E a gente está vivendo sobre a batuta de militares. Sim. O Bolsonaro só não exerce todo o poder político que ele queria poder exercer, porque a gente sabe que na contenção dessa velocidade política que ele quer exercer como poder familiar, tem na retaguarda militares que estão segurando ele para que ele não faça burrada. E aí, como a gente vive sob a batuta de militares? Então, Wellington, eu acho que essa é uma questão importante, né? Alguns têm falado ultimamente, por exemplo, os militares no poder. Os militares já estão no poder, né? Falta chancela aí, talvez a quebra de uma regra, no sentido de tomar um poder efetivo, né? Porque, na realidade, eles fazem parte, a gente pode dizer com devido cuidado, eles fazem parte do governo que está aí, porque defende valores, né, militares, valores, especialmente aí, valores relacionados ao tipo de conduta que se vai dar, né? E aí, reflexo, você coloca elementos importantes aí, eu não vou tocar em todos, mas a gente vê que eu tenho pensado aí, refletido há algum tempo, né? Nós somos, o Brasil parece que é um país muito carente de heróis, né? Na época da Copa do Mundo, o herói é um jogador de futebol. Tempo depois, descobre que ele sonega imposto. Puta, mas um herói que sonega imposto? Não dá. Então, vamos pegar outros. Os heróis são os militares, né? De repente, você descobre que há corrupção também dentro de grupos militares, né? Afastado pelo triangular militar, etc. Mas também há. De repente, você fala, não, mas os heróis são juízes. Mas, de repente, você vê que tem problema também com alguns membros, né? Que é punido, obviamente, mas está lá, né? Então já houve esse tipo. Então, assim, a gente vai buscando heróis, né? De repente, o herói é um religioso. Depois se descobre que... Enfim, a gente vem perseguindo essa ideia de herói e negamos, muitas vezes, a nossa história, né? Aqueles que fizeram a história do Brasil. E você salienta muito bem. Por isso, eu sou muito mais... Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, o livro Povo Brasileiro, e vai falar, olha, que houve uma hecatombe cultural, né? Nunca se dizimou tantas pessoas no mundo como em determinado período da história brasileira. E isso tem muito a ver, porque é o seguinte, nós também fomos capazes, segundo o Darcy Ribeiro, a suprimir todo tipo de revolta popular, né? Negra, indígena, etc. Nós acabamos. Então, se matou muito. E essa lógica ainda continua sendo muito forte, inclusive quando a polícia age de maneira mais dura nas regiões de periferia e favela, né? Não tem como dizer que não, porque os dados estão aí, né? A gente parte de um pressuposto que é na favela que tem bandido. O bandido não existe nas classes nobres. Nos bairros nobres eles seguem a lei, são todos bons samaritanos e assim segue. Esse padrão está introjetado dentro do indivíduo, né? E aí eu acho que tem um elemento importante, sendo bem rápido aqui, para a gente só fazer uma breve comparação, né? O Manuel Castells é um autor de livro, ele vai colocar que desde os anos 60 teve políticas de cotas lá nos Estados Unidos. E lá conseguiu introduzir, né, em todos os segmentos sociais, inclusive militares, né, um contingente da população negra, que é claro que depois, diga-se de passagem, um pouco do gueto, aqueles
negros periféricos, acabaram rompendo um pouco com os negros que tiveram um pouco mais de ascensão, porque achavam que aqueles negros em ascensão não representavam os interesses daqueles negros da favela, né, dos guetos norte-americanos. Mas o que isso traz para a gente, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Se fazer um trabalho de comparativo, nós vamos ter nos Estados Unidos muito mais negros, por exemplo, como juízes, muito mais negros dentro do corpo da academia militar, generais. Cabe um estudo aí, né? Não queria falar, mas quantos generais negros nós temos no Brasil, né? No Exército, na Aeronáutica, né? A gente sabe que é uma academia aí bastante competitiva para entrar, etc. e tal. Mas quantos oficiais nós temos, né? Sabendo da nossa história recente, né? Guerra da Tríplice Aliança, um contingente de negro que era para ser alforriado ao final da guerra, não aconteceu nada, era para ganhar terra, não ganhou. O presidente do IPEA do ano de 2006, se eu não me engano, ele falou uma frase dele numa palestra, diz o seguinte: os Estados Unidos, quando acabou, teve a abolição, acabou o regime escravocrata nos Estados Unidos, cada negro que comprovadamente trabalhou numa área de terra, né, ganhou aí 5 hectares e 2 mulas para começar o seu negócio. No Brasil, rompeu-se e a gente vê aquele dono do grande latifundiário, o que ele vai falar? Não, se for para pagar, eu pago para o branco que veio da Europa, né? As pessoas que fugiam, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, um contingente maior vem. Então, assim, acabou-se, de certa forma, e aí há companhias esperando que vão dar os primeiros instrumentos de trabalho, etc. e tal, para as pessoas começar a desenvolver um trabalho com a terra, né? No Brasil, especialmente na região sul, a erva mate laranjeira, tem um papel aí no oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul muito forte, né? Tudo dentro desse... Enquanto isso, do outro lado, famílias negras indo para as favelas que até hoje existem, né? Então, desempregados, as cidades vinham no momento que ela queria ser Europa, então era melhor ter atendentes nas lojas brancos, o corpo do funcionalismo público também branco, né? Algumas exceções, obviamente, há na história, mas em grande maioria para a gente entender um pouco desse processo que você acabou de falar. E aí a gente acaba reproduzindo, forças militares muitas vezes reproduzindo aqueles valores, né? Que eu até não digo que muitas vezes não é intencional isso. Acho que mesmo a pessoa que não tem uma influência de pai e mãe racistas, né? Ela acaba sendo racista simplesmente por assistir jornais que falam da criminalidade, porque no subconsciente, né, toda reportagem, o bandido é negro na sua maioria, né, etc. Então, aqueles jornais sensacionalistas reportando isso a todo momento. Então, o indivíduo sai, vai viajar para outra cidade, vê um indivíduo, um indivíduo negro, acaba, opa, será que não vai me assaltar? E etc. Então, a gente acaba reproduzindo um pouco esse cenário que é perigoso, né? Eu falo, a gente tem que, nós das sociais, acho que seria muito bom chegar em outros pontos para discutir. Eu não coloco nenhum aluno meu, qualquer pessoa, dentro do outro. Vamos discutir ideias, vamos discutir valores, vamos discutir a essência, a história. Eu estou aberto a ouvir. Eu quero ver até que ponto. A gente tem que partir daquele movimento, Wellington, você sabe bem, que é aquela ideia que já vem lá com Sócrates, né? Saber que nada sei e se colocando, né? Ver até que ponto nós resistimos com eu sei, até o ponto de chegar, mão, isso eu não sei. Então, eu preciso reaprender para mim entender um pouco do processo. É fácil falar do lado de fora, é fácil não ver. Então, a gente tem uma formação que vai nos colocando aí, né? Que faz o Ailton ser o Ailton, o Wellington ser o Wellington e assim por diante. Bom, acho que já deu, né? Tempo. Salve, Rick. Salve, salve. Vamos lá. Eu tenho recebido algumas ligações aqui. Eu vejo quantas pessoas elas não se manifestam no chat, né? Queria dizer para as pessoas não terem medo. Falar de racismo. Eu ia falar isso para as pessoas. Podem perguntar, cara. Tipo, podem perguntar. A gente está falando sobre vários assuntos. Está falando sobre política, estamos falando sobre democracia. A Ailton está falando sobre muita coisa que eu acho que todo mundo, mesmo que não tenha uma opinião muito aprofundada, a gente está falando com um professor, doutor das ciências sociais que
tem a capacidade aí de síntese e de explicação que pode ajudar a gente a compreender um monte de coisa. Então, façam perguntas. Primeiramente, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado a Rádio Boa Música FM no Brasil todo. Temos pessoas Rio de Janeiro, de Minas, Ceará. Temos não só no Brasil, eu vejo o quanto tem pessoas do Japão, da França, Portugal, Alemanha, gente, que têm acessado a nossa plataforma digital e agora estão comentando também sobre o nosso blog, que tem crescido muito com as nossas transmissões ao vivo e automaticamente com o programa que está acontecendo agora nesse momento. O blog já tem mais audiência ainda. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de saber que as pessoas estão acompanhando esse programa. Muitos já estão falando aqui que não perdem esse programa. Eu fico muito feliz. E eu vejo quantas pessoas ainda têm receio de se manifestar quando se fala de política ou quando se fala de preconceito racial. Não tenham medo, pessoal. Nós estamos aqui para passar informação, mas está aberto a vocês também, tá? Não fiquem com medo, né, ô Wellington? É um assunto que deve ser falado, né? Cara, aprendi uma fita com as ciências sociais que é o seguinte: depois que inventaram raça, ela nunca deixou de existir, porque ou a pessoa, o único grupo que não tem raça, pelo menos teoricamente na cabeça das pessoas e que elas estão acostumadas a não enxergar um aspecto racial, são as pessoas brancas, né? E eu percebi isso uma vez na USP, no ano passado, quando eu estava numa palestra junto com uma professora em biotecnologia, se eu não me engano, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas eu vou trazer ela como convidada ainda. É Ana Maria o nome dela. E ela falando sobre isso, ela falou que montou um livro didático um dia, e aí no livro didático sobre biologia do corpo humano, ela colocou uma pessoa negra com dread, e depois numa outra página colocou um asiático, e numa outra colocou uma pessoa indígena com pinturas tribais na anatomia do corpo humano. E aí, tipo, os alunos ficavam assim, caramba, pode crer, o corpo humano é diferente. E é porque, tipo, a gente, quando olha, por exemplo, e pensa a anatomia do corpo humano, o corpo normal é o corpo branco, é o corpo que a gente não vê raça. Todos os outros corpos são racializados. É o japinha, todo asiático, todo preto, é negão, negona, neguinha, neguinho, e a gente nunca tem nome, tá ligado? Todo índio é o índiozinho do mato, tá ligado? É o índio que, se tiver um celular, deixa de ser índio, tá ligado? Pois tipo, deixa de ser membro da sua cultura, do seu povo. Eu acho que falar sobre raça é falar sobre, tipo, mano, a sociedade também. A sociedade se tornou racializada depois que inventaram raça. Faz parte de todos os assuntos, como política, economia, saúde, educação, futebol, entretenimento. É um elemento. É um elemento da sociedade também. Pois é, verdade. Falar sobre tudo isso é muito importante, mesmo porque nós hoje, graças a Deus, estamos alcançando o Brasil todo. Vocês podem até ver pelos comentários na nossa plataforma de pessoas de várias cidades. E eu quero até aproveitar para mostrar a audiência da rádio, tá? Na nossa tela aqui, está crescendo muito. Vou colocar aqui na tela para todo mundo acompanhar. Só no Brasil já estamos com 8.402 agora. Vocês estão vendo aqui na tela. Estados Unidos, 7.006. Alemanha aqui, ó, vocês estão vendo? Olha só quanto. Canadá, 1.057. Aqui, ó, tô marcando para vocês verem. Vietnã, 1.027. Japão, 961. Coreia do Sul, 952. Em tempo real, tá? França, 931. Singapura, 700 de Singapura, olha. E regiões desconhecidas aqui. Então, assim, gente, acessando pelo computador, vocês estão vendo na tela, tá? Vocês estão acompanhando aí para vocês verem o nosso gráfico. Que estão acessando pelo Chrome tem 24.499. Que estão assistindo o programa
pelo Firefox 3.981, Safari 1900. Então a gente está mostrando para vocês aqui, ó, o quanto tem crescido muito a nossa audiência, o nosso gráfico não para de crescer, tá? E a gente tem pouco tempo também com o nosso blog e estamos transmitindo ao vivo. Então, assim, é legal esse tipo de programa que eu sempre quis na rádio, porque a gente mostra também um outro lado e aborda assuntos de uma outra forma que as pessoas não estão habituadas a acompanharem numa televisão aberta ou numa rádio, né? Eu tenho colegas que são da Metropolitana, da Jovem Pan, que são jornalistas da Globo, são pauteiros do SBT, e aí a gente tem conversado sobre isso no grupo do WhatsApp, e eles falam, poxa, cara, é um diferencial, porque vocês estão falando sobre assuntos que a televisão não fala superficialmente, mas nós temos aí esse programa muito forte, Quebrada é Quebrada, que fala muito sobre isso. Então a gente vai continuar falando. Eu quero agradecer mesmo ao Wellington de ter aceito o convite, de ter um programa totalmente diferente dos demais, falando abertamente, com foco nisso. Agradecer ao Wellington por trazer esses convidados importantíssimos. Eu vejo que as pessoas, elas param, elas dão corações, escrevem, estou acompanhando, parabéns, concordo. Elas não fazem perguntas, mas elas estão lá acompanhando. E pelo fato de ter pessoas como o Ailton, obrigado, Ailton, pela sua presença, faz com que eu que agradeço. A gente leve conteúdo para todos esses países que eu mostrei na tela. Eu estou mostrando porque eu quero comprovar para vocês que a audiência está muito grande e não é só no Brasil, lá fora também. E o nosso trabalho vai continuar sendo feito. Tem pessoas criticando, fala que a gente fica falando sobre isso, e aí no momento de pandemia a gente deveria falar sobre outras coisas. Eu não quero saber. A Rádio Boa Música FM vai continuar com programas assim. E nós vamos tocar na ferida do povo. Não é o Wellington, não é Ailton. Porra. E pra cutucar mais... Pode falar. Quero falar assim que, tipo... Gente, olha, eu tomo muito cuidado para falar sobre a pandemia, porque eu aprendi, ainda mais com o meu professor, meu orientador, uma coisa fundamental. Eu sou cientista social, eu não sou médico, eu não sou infectologista, eu não sou sanitarista. Então, para falar sobre a pandemia, eu trouxe o José Murakami, que é sanitarista e que falou sobre a pandemia, falou sobre o coronavírus, falou sobre como tem sido organizado e dinamizado a pandemia aqui no Brasil, e os aspectos de saúde que eram importantes, e pretendo trazer ele novamente também. E acho que tem um cuidado de abordar os assuntos sabendo a maneira como a gente fala sobre eles, porque senão vou estar formando e dando opinião que não está baseada em nada, a não ser informação que eu não sei interpretar, a não ser como cientista social, né? Com certeza. É isso aí. Olha só, tá chegando mensagens. O pessoal agora resolveu no final do programa. Você vê como são as coisas, né? É preciso dar um chacoalhão nas pessoas. Eu vou fazer um resumão das mensagens aqui, vamos lá. Mas é legal, pessoal, é legal. Vamos lá. O Bruno mora no Rio de Janeiro, é jornalista, está parabenizando o programa e disse, Wellington, por que não fazer um programa assim, com uma roda de conversa com outros militantes juntos, de diversas idades e que fazem parte da UNEAFRO? Vi que você faz parte da UNEAFRO. Parabéns pelo trabalho de vocês. Não conheço bem, mas vou começar a pesquisar mais. E, a partir de agora, vou começar a acompanhar o seu programa. Ó, que legal. Da hora, Bruno, é nóis. A Tati... Cara, eu vou... Pode falar. Pode falar. Não, só ia falar assim, pretendo fazer isso. Já trouxe pessoas da UNEAFRO, bastante pessoas da UNEAFRO, e eu nunca tive essa experiência de fazer um programa com mais pessoas da UNEAFRO, todas num programa só. Só a experiência que eu tive com o Thiago, que é o Tim Arif, cantor, canta rap, é beatmaker, ator, e com a Stephanie, que é diretora, roteirista e que dirigiu um filme que o Tim era ator. Mas pode crer, vou trazer sim. É isso aí. Estou respondendo aqui algumas pessoas aqui. Quero agradecer ao Thiago, também jornalista.
falou que quer fechar parceria com o blog da rádio para começar a escrever. Muito obrigado, Thiago. A Elisa, Minas Gerais, é jornalista, perguntou como faz para entrar como colaboradora no blog da rádio. Olha, tá dando certo mesmo essa estratégia, hein, ô Wellington? A Renata está parabenizando o programa e falou que já conhecia o blog, mas viu que estava parado há muito tempo e acha legal a gente transmitir também o programa no blog, porque é algo que é uma ferramenta que é muito importante para nós da Rádio Boa Música FM. Muito obrigado. O Francisco também, ele é estudante de advocacia, ele mora no Ceará. E quer saber como contribuir com o blog da rádio e como participar de um dos programas ao vivo na Rádio Boa Música FM. Depois me chama no chat, vamos conversar sobre isso. É importante esses estudantes negros, periféricos, fazerem parte da nossa plataforma, não só participando dos programas, mas até mesmo contribuindo com o nosso blog, que voltou com tudo. Ficou 8 meses parado. Quando eu reativei, ele estava com 11 mil acessos. Há 5 dias atrás já estava com 18 mil acessos. Printei aqui, mandei para alguns locutores. Eles falaram, poxa, vamos começar a trabalhar nele. E hoje já está com, deixa eu ver agora. Estou atualizando a página. Já estamos com 33 mil. Em 5 dias já estamos com 33 mil. Cara, tá crescendo muito. Quero agradecer aí, pessoal. Só entra no blog, vocês vão ver a audiência aí também do blog. E é isso. Vamos para as outras mensagens que estão chegando aqui. Kátia Selene, Frutal, Minas Gerais. Olá, professor. Frutal, hein? Pertinho. De Paranaíba, né? Pois é. Olá, professor Ailton, com sua experiência, gostaria que o senhor comentasse sobre esse ataque do atual presidente à democracia. Ele cai ou ele consegue seu objetivo, voltar ele cai ou ele consegue seu objetivo, voltar um pedido voltar ao pedido ditatorial. Não entendi muito bem aqui o que ela escreveu, mas é isso. Dá para entender? Dá sim. Certo. Dá para comentar um pouco. Uhum. Posso responder agora? Claro, claro. Então, bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que só para colaborar um pouco, eu acho que isso retoma um pouco aquilo que a gente estava conversando no início aí com o Wellington, né? Eu acho que nas próximas semanas nós devemos ter um pouco mais claro esse cenário, porque há um jogo de forças aí, né? Agora com esse pedido do ministro Edson Fachin, né, para que seja julgado na corte a paralisação desse processo do fake news, a pedido aí do Ministério Público, né? A gente já vai ter um roteiro. Passando isso, vamos ver até que ponto essas ameaças que foram feitas aí pelo governo, né? Elas vão se concretizar. O que é que ele tem na manga? Realmente, será que os militares vão atender um pedido e romper com uma instituição como o STF, o Judiciário, né? É pouco provável. Eu acho que deve haver cálculos, né? Haver cálculos aí, dizer assim, consigo, não consigo, como é que é a opinião, etc. e tal. O que a gente pode dizer hoje, embora a gente esteja num período de efervescência política, né? E eu acho que aí tem um ponto importantíssimo, que é esses recursos que a contragosto do governo acabou chegando, que é de R$600. A minha análise assim é que se não houvesse nenhuma medida nesse sentido, eu acredito que a população mais pobre, né, não conseguiria se manter em casa, até porque a maioria das pessoas vive da renda que tem do dia, né? Então, você imagina, não tem poupança, não tem recursos extras, você vai ficar em casa aí, etc. Então, assim, se acaba rompendo. Chega um momento que a população vem para a rua. Eu acho que isso pode acontecer, né? Mas a gente não sabe qual dispositivo vai acionar isso, né? Então, a gente tá assim, eu acho que movimentos sociais, grupos políticos, etc. e tal, a gente não sabe o que pode, por exemplo, desencadear um fenômeno como visto no Chile recentemente, né? Então, que para tudo, as pessoas... Então, assim, há um momento de tolerância e não dá para se prever até que ponto as pessoas vão tolerar
o processo que está em curso aí, né? Especialmente aquelas que estão mais prejudicadas num país como o nosso, que é extremamente pobre, né? Então, acho que isso vai ditar um pouco daquilo que vai acontecer nos próximos meses. A gente não sabe, é incerto, então é difícil você prever que vai acontecer, porque, como eu disse no início, as forças podem voltar, né, acabar cedendo e etc e tal, e vai mudando a configuração da conjuntura. É isso aí. Vamos para a próxima. Everton, também Minas Gerais Frutal. Professor Ailton, estamos diante de uma crise sanitária enorme, em especial pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, o momento político, econômico, social e ambiental encontra-se bastante obscuro. Dessa forma, o que podemos atribuir como principal elemento para toda essa catástrofe? O cenário político ou o Covid-19? Cara, adorei, cara. Muito show a pergunta dele. Deu para ouvir legal aí? Sim, é mais ou menos como com esse cenário aí, o que vai acontecer? É mais ou menos isso, né? Acho que é isso, Afi. Então, essa é uma questão, acho que bastante oportuna também, Everton, porque isso, nas dimensões que nós temos hoje no nosso país, no Brasil, né, vamos dizer, a gente está tendo efeitos diferenciados, né? Embora a gente tenha um número de casos mais alto, um efeito mais severo. São Paulo, grandes capitais, algumas regiões do norte do país, né, como Manaus e etc. e tal. Então, a gente tem tido pesos diferentes e efeitos, obviamente, em nível um pouco diferente. E eu acho que essa questão, para um país das dimensões do Brasil, né, que vale aí quase toda a Europa, né, então acho que a gente tem algumas características muito específicas. Então, isso é difícil a gente falar numa conjuntura que vai acontecer em todo o país ao mesmo tempo, porque isso vai depender muito da interpretação dos governadores para cada estado, né, que medidas vão tomar, de prefeitos, né, de municípios e etc. Então, a gente não sabe de que maneira esses elementos vão acabar influenciando as diretrizes do governo federal, por exemplo, né? O que a gente pode pensar nesse quesito é o seguinte, que um estado onde os efeitos do coronavírus sejam menores, socialmente, né, tem um impacto menor, que ele seja mais sensível a voltar mais rápido, sair da quarentena e botar o Estado funcionando mais rápido. Então, essa é uma... E um Estado que tem um nível mais alto, e porque o elemento morte, ele chama atenção mesmo, tá? Morte chama atenção, né, daqueles, é claro, de governos que têm essa sensibilidade. Porque se não tiver essa sensibilidade, não vai acontecer nada. Mas se tiver um governante consciente, responsável, é possível que ele tome medidas, né, no sentido a evitar que essas mortes que vão ocorrer, na sua grande maioria, nas populações mais periféricas, né? Então, acho que isso tem... a gente vai saber um pouquinho mais para frente, ver como vai ser as atitudes que vão ser tomadas aí para minimizar esses efeitos mais nefastos aí. Certo. O Everton disse que é de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Opa, é daqui da nossa Saudade cidade. de Paranaíba. Isso. Kátia, Helene também e o Everton somos de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Por que aparece Frutal, Minas Gerais? Onde é Frutal? Frutal é próximo. Eles estão vindo aqui pelo Google, será? Isso, falar. O Google faz uma localização, como aqui a Paranaíba está entre 3 estados, né? Nós estamos com mais uma linha que pega Goiás, né, Minas Gerais e São Paulo. Então, o Google, na localização, acaba colocando o nome de Paranaíba como Frutal, mas na verdade já não é Frutal. Paranaíba é a cidade Camel do Mato Grosso do Sul, porque aqui é... Cidade Camel, aqui onde eu tô, é Poá, mas faz divisa com Itacoaxetuba, São Paulo e Ferraz de Vasconcelos. Ah, entendi. Bom, o importante é que o Google está reconhecendo o nosso site e o nosso blog muito bem, né? Muito bem que eu digo, está reconhecendo a gente, né? O importante é a gente aparecer no Google também. Isso quer dizer que a rádio está crescendo muito. E os programas também, claro. Sim.
só uma pergunta que você falou, Rick. É Rick, né? Rick. Não é Martin, não, só pra tá? dar um paliativo. Não é Martin, não, é só Rick mesmo. Certo. Então, você Se comentou fosse que Martin, já tá muito longe. Não, tem gente aqui no chat me zoando aqui, falando Rick Martin. Tem um monte de gente aqui me chamando de Rick Martin. Já tô respondendo. Cara, eu tô ficando bravo já com esse pessoal escrevendo Rick Martin. Olha o Rick Martin. Pô, sou negão, gente. Sim, isso mesmo, ó, tem gente escrevendo aqui, não é Rick Renner, não, até menos mal, mas não é Rick Renner também não, gente, vamos escrever sério aí no chat. Então, você tinha comentado antes que uma internauta tinha falado aí da questão das pautas, né? Então, eu acho que essa pauta, embora como o Wellington já respondeu parcialmente, né, dizendo, olha, a gente traz todas as pautas, já trouxe em outro momento aí outras pessoas da área de saúde, eu acho assim, esse tema, né, a gente tem visto no Brasil, né? E é uma coisa que eu tenho colocado. Muitas vezes o engenheiro trabalha lá na indústria, ele está projetando novos veículos, carros. Esses carros são para quem? Para indivíduos da sociedade. Então, as ciências sociais têm discutido também um conjunto de elementos, né? Morte no trânsito, as questões sociais. Sim. E embora a gente não fale aí, porque não falamos com propriedade de elementos mais técnicos da questão de saúde, porque nós não temos formação, eu queria lembrar, por exemplo, aqui em Paranaíba, eu fui coordenador de uma pesquisa em 2012, que era os efeitos sociais da dengue, né? No vocabulário correto é do dengue, né? Então não é da dengue. É do dengue? Do município de Paranaíba. Então a gente fez uma análise sociológica, encontrando um conjunto de elementos que é importante para as políticas públicas, porque muitas pessoas não procuram, por exemplo, tem os sintomas na época, né? Só para ilustrar aqui para o pessoal saber, tem os sintomas, vai a primeira vez na rede de saúde, é diagnosticado, não volta mais para a rede de saúde, toma medicamentos alternativos, etc. e tal, então tem um efeito social também muito grande. E é disso, tem uma linha nas ciências sociais, sociologia médica, né? É melhor, sociologia de saúde está em desuso, mas é sociologia médica. Então, o que a gente vai estar falando e pesquisando nesse campo? Todas as questões que estão por fora desses elementos, né? Porque muitas das doenças no passado, elas eram doenças originadas pelo comportamento humano, né? Então, portanto, ela tinha, embora no presente tenha se abandonado um pouco isso, mas hoje tem o campo da epidemiologia, que não é uma área, não é um doutor que né, um médico propriamente dito, da medicina, mas é um campo de saber aí que é importante, principalmente agora com essa questão do coronavírus, né? Então, eu acho que, só para deixar claro, que esses campos também podem ser discutidos, sim, por outros campos. Não precisa, é claro que a gente não vai falar na morfologia do vírus, na sua mudanças, transformações químicas, etc., mas a gente vai estar comentando aqui os efeitos sociais, que é mais a praia de quem é das sociais. Só para deixar claro. Esses foram os aspectos que a gente acabou trocando ideia junto com o José Murakami, né, que é sanitarista. E abordando os aspectos sociais, né, causados pela pandemia e a maneira como esses aspectos sociais agravam a possibilidade de contaminação e proliferação do vírus, né? Principalmente as desigualdades econômicas, as desigualdades sociais, de saneamento básico e de acesso à saúde e etc. E como isso potencializa a possibilidade de que essas pessoas não consigam, se a maior recomendação não tendo a possibilidade de uma vacina de imediato agora para a maioria da população e que impeça que a gente esteja em quarentena exista, isso faz com que a quarentena, que é a recomendação mais essencial para que evite a proliferação do vírus e não esgote o sistema de saúde público, acabe não conseguindo ser cumprida, né? Porque a gente sabe que, bom, aqui na Quebrada a gente está entregando cesta básica, a gente está entregando kits de limpeza, entregando máscara, e
a gente vê as pessoas desesperadíssimas dizendo que estão fazendo de tudo para ter o que comer. E aí é muito foda, porque, tipo, isso são impactos sociais num momento de crise de saúde pública. E a crise de saúde pública não é a doença especificamente. É a maneira como que se gere o problema causado pela doença, né? Que é um problema social. E aí, como você tinha dito, né? É um problema social gerido por por aquela crise que é a pior delas, né? Que é a crise política. E aí a gente pode olhar a maneira de lidar com esse problema e formular vários cenários através das ciências sociais, né? Agora, sobre os aspectos, como você disse, morfológicos, esses aspectos técnicos da área de saúde, especificamente, não tem como a gente abordar e dissecar eles, porque a gente não, como cientista social, mesmo poderia estudar, não seria médico, não teria um conhecimento tipo profissional de trabalho e técnico que um profissional da área de saúde tem, assim. Por isso que eu tento muito me ater aos impactos sociais, né? E tentar interpretar eles e oferecer interpretação desses cenários possíveis, né, causados pela pandemia. E aí, gratidão, Ailton, por trazer a sociologia essa ferramenta gigante para pensar a vida na sociedade. Se a gente pensa a vida na sociedade, se as ciências sociais pensa esses problemas, se ela pensa esses paradigmas, a gente tem capacidade e um arsenal teórico e a possibilidade de criar também um arsenal teórico muito grande sobre uma diversidade imensa de assuntos. A gente sabe, por exemplo, até uma coisa que a gente estava falando assim, se criou raça, o conceito de raça, trazendo da biologia, por exemplo, a ideia de raça, do Charles Darwin, interpretada através das ciências sociais com a antropologia, com a sociologia e outros campos das ciências sociais, o que era a raça, que anteriormente era um conceito biológico, e não deixou de existir nunca mais. A gente consegue pensar vários problemas que não que fogem do nosso campo, mas que a gente precisa adequar as nossas ferramentas para pensar problemas que são de outros campos também, mas que se relacionam com esses aspectos mais relacionados ao que a sociedade produz, né? E é isso, porque são as nossas ferramentas que a gente acaba tendo nas ciências sociais. Por isso que você que está esperando que a gente fale mais sobre a pandemia, quer que a gente fale muito mais sobre o coronavírus, respira um pouco, porque, de maneira geral, o que a gente precisa reforçar aqui é o que está todo mundo recomendando: fique em casa. E a gente vai a gente pode fazer análises extensas e gigantes sobre os problemas que a pandemia gerou, mas a gente vai recomendar o básico: fique em casa. Com certeza. Vamos para a próxima. Ana Alves Rufino. Aqui aparece como Cuiabá, Mato Grosso. Pode ser que tenha aquele mesmo problema que o Google acaba generalizando, é isso? Não, esse não. Esse deve ser Cuiabá mesmo. Deve ficar bem longe. Bem longe, né? Quero agradecer. Temos 54 pessoas de Cuiabá, Mato Grosso, mandando coraçõezinho, joia. Quero agradecer o pessoal de Cuiabá, então, que hoje está bem forte com a gente. Não é normal a gente ter o pessoal de Cuiabá na rádio. Isso quer dizer que estamos atingindo bem Cuiabá, né? Começa assim, né? Vamos lá. A Ana Alves Rufino disse: um abraço, colega Wellington e professor Ailton. Professor, como o senhor e o El veem essa sessão da ala militar e principalmente da bancada religiosa para a perpetuação dessa prática genocida desse governo, o que para mim é um plano desde o golpe? Abraços.
Nossa. Pode responder, professor. Ok. Ficou com medo de Bom, só responder, começando. Wellington? Tô brincando. Você complementa aí, Wellington. Então, essa questão religiosa é uma pauta está em voga hoje, né? Está em voga porque o Brasil viu um crescimento vertiginoso, né? Pera, só um minuto, Ailton, só um minuto. Eu vou ter que gravar essa sua fala. Tá. Vamos lá, que eu quero usar esse videozinho aí para algumas campanhas. Bora, pode começar. Ok. Então, a gente viu nos últimos anos um crescimento vertiginoso, né, do número de parlamentares ligados às religiões. Então, de certa forma, as religiões, né, os representantes evangélicos e outras religiões, né, não é só evangélicos, nós temos padres também, católicos, né, obviamente, também se ascendendo. Um número, é claro, muito menor. Mas a gente teve no legislativo, então, esse avanço, né, que diz para a gente o seguinte: houve uma mudança aí no comportamento religioso de décadas atrás, né? Não se assumia, não era comum que se assumisse tantos postos no legislativo. Isso virou uma crescente no Brasil, né? E é através disso que se tem feito políticas que vêm beneficiando também as comunidades religiosas, né? Por isenção de impostos e etc. e tal. Então, se percebeu, né? Esse grupo percebeu que poderiam ter vantagens assumindo representatividade dentro dos legislativos brasileiros. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto que a gente pode colocar é o seguinte: a gente nunca teve, né, pelo menos nos meus estudos, nas minhas leituras, eu nunca percebi, embora eu não seja especialista na área de religiões, né, acho que tem pessoas que estudam isso há mais tempo, mas eu nunca percebi, por exemplo, um caráter revolucionário vindo da religião. As religiões têm sido, historicamente, dado as mãos para quem está no poder, né? Então, você não vai ouvir, eu acho que dificilmente você ouviria numa religião: olha, vamos se rebelar contra o sistema que está colocado aí, vamos se rebelar contra esses governos que estão aí, porque eles não representam a comunidade pobre. Eu acho que, historicamente, a gente nunca viu isso, né? Até porque, na dimensão hoje, os números de religiosos no Brasil só crescem, né? Então, você imagina se nós fôssemos como no Oriente Médio, outras regiões onde tem essa questão religiosa é muito mais forte. E aí pense a seguinte questão: imagine agora que está liberado armas. O que a gente teria no país? Nós teríamos uma revolução religiosa armada. Isso poderia romper com toda essa estrutura. Então, de certa forma, a gente pode dizer que ainda é bom que não se tem armas liberadas e não temos líderes religiosos com essa perspectiva. Se nós tivermos isso em algum momento, a gente corre um risco enorme, né? Então, embora pequenas manifestações, e o Wellington já falou isso, né? A gente tem que tomar cuidado para isso não seja se tomar uma prática comum. Como você falou no início da fala, o El comentou em algum momento sobre algumas questões, acho que no Rio de Janeiro, né? A gente viu recentemente aí alguns grupos impedindo que outros grupos manifestassem a sua religião. Isso é grave, né? A gente espera que isso seja proibido e não ganhe grandes proporções, que é perigoso. Bom, mas só para encerrar essa questão, então eu acho que esse ponto a gente não sabe como prever, mas acredita que essa é uma tendência, porque se tem um lobby muito forte. Como é a bancada ruralista, nós também temos as bancadas religiosas que vão lutar aí pelos seus interesses. E os governantes têm respeitado muito isso. Isso me parece ser um fato, mais uma questão que volta àquilo que eu falei no início, né? É mais um ator importante da conjuntura política brasileira agora na contemporaneidade. É isso aí. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez. Wellington, você eu sempre agradeço, continuo agradecendo. Quero agradecer a toda a audiência, a todos os colaboradores que estão entrando para a rádio. Quero agradecer também, principalmente, a uma empresa que é muito famosa no mundo inteiro
E eu falo assim com. Que legal, assim, ó. Esse cara é muito mala, mano. Negão é foda, mano. Negão é foda. Eu quero agradecer essa empresa que ela é conhecida no mundo inteiro e que hoje já faz. Hoje não, já faz alguns meses que ela aprovou a parceria com a Rádio Boa Música FM. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho o prazer de mostrar. Ainda continuamos sendo a primeira rádio no Brasil a ter o aplicativo da rádio dentro do Facebook. Então, assim, eu vou dizer isso mais uma vez e eu quero sempre agradecer porque eu mandei a proposta há uns meses atrás há uns grandes meses atrás e não tinha resposta. E aí eu quero agradecer e mostrar para vocês na tela aqui, tá? Nós temos o aplicativo da rádio dentro do Facebook. Só você vir aqui na página. Por enquanto só pode ser acessado através do desktop, tá? Dos notebooks e PCs. Temos aqui o aplicativo da rádio na página aqui, ó. Você vê Rádio Boa Música FM no Facebook. Nosso aplicativo aqui, ó, para vocês. Você clicou aqui, você começa a ouvir nossos programas ao vivo e a programação 24 horas. Aqui tem pedido. Se você clicar aqui em recados, você pode mandar o recado, vai direto para nossa página, todo mundo vê. E aqui, clicou aqui, ó, abre o nosso site. Quero agradecer que a gente não tinha também esse botão de compartilhar site no Facebook, agora eles também colocaram. Eu fico muito feliz mesmo de saber que nós temos esse apoio aí do Facebook. O nosso aplicativo está lá para alcançar mais pessoas que querem nos ouvir e em breve, se Deus quiser, o Facebook vai disponibilizar também em todos os aparelhos celulares. Mas só de ter o aplicativo da rádio no Facebook, mesmo que seja acessado só por notebooks e PCs, a gente já fica feliz, né? Quer dizer que o projeto periférico do Capão Redondo está sendo muito bem visto e é para uma empresa que é conhecida mundialmente. É isso aí. Mas vamos fazer as considerações para finalizar? Bora. Já é 8h56, o programa rendeu, hein? Tinha que continuar. Nossa, na moral, tinha que continuar. Olha, todos os programas foram maravilhosos e todos são os melhores para mim. Mas esse foi especial porque... Deixa eu tirar óculos. Pode ficar se você quiser, cara. Aqui é internet. Não, parecia que era menos sério usando óculos. Ah, sim, sim. O momento aqui, tipo, emocional. Aí o cara tá com o óculos todo de rolê. Bora lá. Mas enfim. Cara, olha, esse programa para mim é muito especial porque eu tô com uma pessoa que contribuiu muito, 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 muito e teve muita paciência comigo e teve muita paciência também com o meu processo de crescimento, de desenvolvimento teórico. Teve calma para esperar eu fazer e acreditou em mim, tá ligado? Tipo, acho que é difícil, porque eu sou meio enrolado. É meio enrolado? Que isso? Esse que isso dele, tipo, Eu tenho potencial, mas eu sou enrolado, assim. É aquelas. Mas, tipo, cara, o Ailton foi uma pessoa importantíssima para mim e sempre será uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Gratidão por tudo que você proporcionou para mim. Obrigado por ter me orientado. Obrigado por ter me ensinado, e hoje foi um momento muito importante, porque acho que aprendi muito contigo e mais uma vez aprendi um pouco mais, e é isso, o que é ser cientista social, o que é trabalhar como cientista social e que a gente precisa estar o tempo todo estudando, se atualizando, pesquisando, e que a gente vai carregar isso para nossa vida toda, né? E que bom que eu escolhi um curso que eu não sabia o que era. E hoje eu tô fazendo... não tô atuando especificamente... Na verdade, eu não sei muito bem o que é atuar como cientista social, porque eu tenho usado tudo que as ciências sociais me proporcionou em tudo que eu faço de trabalho, né? Nos cursos que eu coordenei, nas aulas que eu tenho dado, na biblioteca que eu organizo aqui atrás, na entrega de cestas básicas, é a maneira como eu faço para organizar a dinâmica de entregas.
e etc. Nas várias coisas que eu exerço na minha vida. Acho que muitos professores contribuíram para isso, para mim, em Paranaíba, mas sem dúvida você foi uma pessoa muito importante. Gratidão por isso e obrigado por estar aqui. Oh, que isso. Eu que agradeço a oportunidade, aí a rádio, ao programa do El, um prazer poder contribuir um pouquinho, né, nesse bate-papo, foi mais um bate-papo informal, né? Eu tenho só a agradecer a oportunidade, né? A gente está aí, agradeço também aquele pessoal que acompanhou toda essa conversa, né? A gente está aí à disposição para colaborar sempre que possível, né? Grande abraço para vocês aí, pessoal. Siga firme aí, viu, El? Siga firme aí. Você tem talento, continue aí que você já está desenvolvendo um trabalho como cientista social importantíssimo. E já é 9 horas, só vou falar rapidinho assim, ó. Claro. O Ailton, eu perguntei, eu não lembro se você respondeu, se você tem Facebook, Instagram hoje ainda, não tenho certeza se você tem. Vou abrir. Mas... Vou abrir de novo. Para vocês que estão acompanhando e estão a fim de saber mais sobre o Ailton, acompanhem os trabalhos dele. E eu estou falando de trabalhos de publicação científica. Leiam, estudem, porque isso é fundamental para a gente entender o que é o mundo que a gente vive, e principalmente a sociedade que a gente vive. O Ailton tem trabalhos importantíssimos, assim, e que eu recomendaria para todo mundo. Leiam e busquem. Se vocês procurar na internet assim, ó, Ailton de Souza, o Emes, vai sair lá num site lá, Escavador, toda a produção teórica dele, do currículo Lattes dele, que tem uma produção teórica. Acompanhem, vão lá olhar. E é isso. Fechar. Me sigam no Instagram, @_WELL.x. E o Instagram que eu fiz para o programa, que é @quebrada.quebrada. E é isso. É isso aí, Wellington. Muito obrigado. O pessoal da Central aqui está me pedindo para fazer uma divulgação aqui, aproveitando a audiência do seu programa, que está muito forte. Eu vou fazer então essa divulgação novamente e vou gravar para a gente usar o videozinho. Vamos lá. Eu quero agradecer ao Facebook a nossa parceria, que graças a Deus somos a primeira rádio digital no Brasil a ter o aplicativo. Estou mostrando aqui na tela para vocês, olha só que legal nesse vídeo aqui, curtíssimo. Mas esse aqui é o nosso aplicativo que você pode acessar pelo PC e notebook. Só clicar aqui, ó, você acessa o nosso aplicativo da rádio, assiste os programas ao vivo e também a programação 24 horas você acompanha. Quero agradecer as pessoas que estão colaborando com o nosso blog. Esse aqui é o nosso blog que você está vendo na tela, olha só que legal. Nosso blog, estamos transmitindo os programas também aqui, ó, só clicar no player de rádio, você ouve, ou clicar aqui na tela. Tem nosso chat, já tem uma audiência muito grande no blog. Ele tem apenas 5 dias aí, que retomamos depois de 8 meses. E é isso aí, mais uma vez, muito obrigado a esse programa de Quebrada a Quebrada. E o nosso locutor que é da Uniafro, representa a Uniafro Brasil, o Wellington Lopes. E o nosso convidado, Ailton, muito obrigado. Wakanda. Até a próxima, pessoal. E até semana que vem. Até mais. Até. Rádio Boa Música FM, 24 horas sem parar para vocês. Esse foi o programa de Quebrada a Quebrada aqui na nossa rádio digital Rádio Boa Música FM.